Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 9 – Determinação de Ferro. Espalhados no mercado de Altana, havia algumas lojas que vendiam artigos diversos, mas não importa o que, o mais alto que alguém pagaria por uma moeda de prata com um buraco no meio, seriam 30 capas. Haruhiro achou um pouco incompreensível que o valor da moeda foi reduzida em 2/3 só porque ela estava um pouco danificada. Mas inesperadamente, a presa de animal foi vendida por uma prata. 3 espécies de lobos moram na área da floresta da fronteira. Há os lobos da floresta, às vezes chamados de lobos cinzentos, os lobos brancos de Eldritch, a deusa branca e, finalmente, os inimigos dos lobos brancos, os lobos negros do deus negro, Rigel. Aparentemente, a presa que eles encontraram pertencia a um lobo negro. Acredita-se que a presa de um lobo negro contém poder mágico e é um bom amuleto para afastar o mal. Isso trouxe o total ganho no dia para uma prata e 30 capas. Naquela noite 20 capas foram usadas para pagar pelo alojamento, enquanto o restante foi dividido igualmente entre os 6. Isso deixou 18 capas por pessoa, enquanto Manato guardou as 2 capas restantes, para serem adicionadas na próxima distribuição de ganhos. Depois de cada um deles terem jantado no mercado, eles fizeram seu caminho de volta para o alojamento da força de reserva perto de Nishimachi. Por alguma razão, parecia que eles tinham finalmente voltado para casa. Apesar do fato de que os soldados da força de reserva que apresentavam seus contratos da Lua Escarlate poderem ficar gratuitamente, o lugar estava vazio. O local que usam para se banhar era um quarto individual com um buraco, cavado no chão, revestido com pedras, que funcionava como banheira. Os rapazes entraram e se lavaram primeiro, em seguida, deixaram Yumi e Shihoro saber que o banho estava disponível para usar antes de retornarem ao seu quarto compartilhado. Haruhiro estava muito cansado, então ele foi para sua cama forrada de palha e fechou os olhos. Os quartos oferecidos pelo alojamento eram 2 tipos, um deles pode acomodar até 4 pessoas, enquanto o outro pode acomodar até 6 pessoas. Ambos tinham o mesmo preço de 10 capas por noite, isso porque os tamanhos dos quartos são, provavelmente, os mesmos. A única diferença era que no quarto de 6 pessoas havia 3 beliches, tornando-o muito apertado. Para não mencionar que os beliches dos quartos de 6 pessoas eram menores do que o normal. Os beliches nos quartos de 4 pessoas já são pequenos, mas os dos quartos de 6 pessoas são pequenas demais mesmo para Haruhiro que tem 1,68 metros de altura. Mogizu com 1,85 metros definitivamente não caberia nelas. Seu quarto estava vazio de móveis, exceto por 2 beliches forrados com palha e uma única lâmpada que estava pendurado na parede. Exceto para dormir, o quarto não podia ser usado para qualquer outra coisa, e ninguém tinha a intenção de usá-lo para qualquer outra coisa. Haruhiro estava determinado a dormir. Uma trituração suave de palha pode ser ouvida no beliche ao lado dele. Parece que Mogizu também está determinado ao mesmo. Os beliches foram organizados com Haruhiro na parte superior de um beliche e Manato na parte inferior do mesmo, enquanto ao lado deles estava outro beliche com Mogizu na parte inferior e Hanta no topo. Manato. Você ainda está acordado? Haruhiro sussurrou. Sim, eu ainda estou acordado. Algo errado. Não é nada, realmente. Mas isso não era inteiramente verdade. Eles só tinham ganho 18 capas cada hoje. Das 10 pratas que Haruhiro tinha recebido de Bri, 8 tinham sido pagos a Swagunyuji e ele gastou 4 capas em um kebab. O que havia deixado com uma de prata e 96 capas após o curso de formação de uma semana na Guild dos Ladrões. Ontem, ele gastou 4 capas pelo alojamento, em seguida, outras 10 em alimentos, sem ganhar uma única capa. Então, hoje, ele gastou 12 capas e ganhou 18. Atualmente, todo o dinheiro que tem é uma de prata e 88 capas. No entanto, levar consigo todas as moedas não é seguro,
Então ele tinha depositado 60 capas no banco de Yorozu, o que significa que a taxa de depósito acabou deduzindo ainda mais seu dinheiro. Haruhiro ainda estava bem, mas ele está preocupado com Mugizu. A sua parte da taxa de hospedagem foi dividido entre todos e Minato está emprestando-lhe dinheiro para comprar comida. E talvez fosse por causa de seu tamanho, mas ele iria comer uma quantidade bastante grande. Mugizu já estava em dívida. Quanto tempo levaria para que Haruhiro ficasse sem dinheiro e tivesse que pedir emprestado de outra pessoa também? Não, ao contrário, Mugizu é que poderia pedir dinheiro emprestado a eles. Eles precisam encontrar uma maneira de aumentar seus ganhos. A alimentação e hospedagem por dia são cerca de 15 capas. Seria ótimo se ele pudesse ganhar o dobro disso. Espere, o dobro. Apenas o dobro. O alojamento que eles estão usando está degradado e sujo. As camas forradas com palha são desconfortáveis e eles não têm cobertor. Os buracos rasos na terra que servem como banheiro cheiravam mal e as paredes da casa de banhos eram tão finas que, quando o inverno chegasse, o interior seria, provavelmente, congelante. Ele queria uma melhor hospedagem. Mas antes disso, ele queria, pelo menos, um conjunto de roupas de baixo extra. Ele só tinha um par de cuecas agora, que ele lavava no banho e pendurava para secar durante a noite. Isso significava que, mesmo agora, ele não estava usando cueca. Nem ele, Minato, ou Hanta tinham necessidade de fazer a barba, mas o rosto de Mugizu estava começando a precisar. Eles tinham que, pelo menos, serem capazes de comprar uma navalha, ou mesmo uma pequena faca. Eles precisam ganhar dinheiro suficiente para comprar as necessidades diárias. O Goblin de lama que derrotaram hoje tinha uma presa de lobo negro que conseguiram vender por 1 prata, mas isso foi apenas um golpe de sorte. Isso significava que os ganhos de hoje foram altos. Ou foram baixos. Mesmo se eles forem capazes de encontrar e derrubar outro Goblin de lama amanhã, não há garantia que ele estaria carregando uma prata danificada também. Pratas danificadas valiam 30 capas, o que significava 5 capas para cada um deles. Mesmo que eles passassem a noite nas ruas, isso ainda não seria suficiente para viver. Enquanto pensava nisso, Haruhiro percebeu quão ruim era a situação em que todos estavam. Ele queria dizer exatamente isso para Minato, mas parou. Se ele abrir a boca para dizer algo sobre isso, não poderia ficar apenas nas palavras. Ele teria que realmente fazer algo sobre isso. Hoje não tinha sido exatamente um dia horrível e ninguém sabia o que o futuro reservava. Amanhã pode ser ainda melhor, então talvez fosse melhor apenas deixar como está. Não é nada, Haruhiro concluiu. Eu vejo, veio a resposta de Minato. Se você está dizendo. Certo. Hanta repentinamente pulou do seu beliche superior. Eu vou sair um pouco. Haruhiro sentou-se. O quê? Para onde? Ontem, eu não tive coragem. Um sorriso escuro apareceu no rosto de Hanta. Mas não hoje. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Eu não tenho ideia do que você está falando, disse Haruhiro. Você é lento, não é? O que há para entender? O banheiro, idiota. O banho. O que tem o banheiro? As meninas estão lá certo. Lavando seus corpos, completamente nuas. Então só há uma coisa que eu, como um homem, devo fazer. Vê você. Você não está. Hanta gargalhou. Aqui vou eu. De jeito nenhum. Você não pode fazer isso. Haruhiro desceu do seu beliche e perseguiu Hanta. Em momentos como esse, Hanta podia se mover como uma raposa, rápido e ágil. Haruhiro não foi capaz de alcançá-lo até que eles já estavam no banheiro. Ele era localizado em um prédio diferente do principal, mas os dois ainda estão conectados. O banheiro tinha sido construído como um anexo do alojamento, por isso, talvez fosse mais correto chamá-lo de uma casa de banho em vez de um banheiro. Hanta agachou na entrada e colocou o ouvido contra a porta. Hanta. Haruhiro começou a dizer,
mas foi cortado por um Hanta furioso que estava colocando o dedo indicador contra os lábios. A expressão de Hanta dizia claramente que ele mataria Haruhiro se ele dissesse outra palavra. Intimidado, Haruhiro se calou. O que ele vai fazer? Ele silenciou seus passos e se aproximou de Hanta. Você não pode. Haruhiro sussurrou no ouvido de Hanta. Isso não é algo que qualquer ser humano faria. Eu sei, Hanta sussurrou para Haruhiro. Eu não me importo se eu perder minha humanidade. Se eu alcançar meus objetivos, eu não me importo se eu me tornar um demônio ou um Asura. Demônio, Asura, qualquer que seja, você ainda está exagerando. Você não tem qualquer autocontrole. Autocontrole? Hanta deu de ombros. Nunca ouvi falar disso. Você tem que usar palavras que estão no meu dicionário. De repente, ele suspirou bruscamente. O quê? Hanta apontou para a porta. Você pôde ouvi-las, as suas vozes. Ele riu suavemente. Sem pensar, Haruhiro começou a colocar o ouvido na porta. Então ele parou, recuperando o controle de si mesmo. Não é certo fazer isso. Ele admitiu que ele estava curioso, mas se ele ceder, ele se tornaria o mesmo que Hanta. Hanta riu silenciosamente. Agora não é hora para ter autocontrole, Haruhiro. Além disso, você já cedeu a seus instintos mais básicos. Se não, então por que você não me arrastou de volta pela força ou gritou para avisar elas? Hanta com certeza sabia bater no lugar certo. Haruhiro colocou a mão sobre o peito, olhando em volta, e quase gritou de surpresa. Alguém mais estava lá, na escuridão. 2 pessoas. E eles estavam vindo em sua direção. Ei! O recém-chegado levantou a mão em saudação. Era Manato. E atrás dele estava uma pessoa gigante, Mogizo. Hanta piscou como se seus olhos estivessem mentindo para ele. Vocês. Não, eu posso expor. Haruhiro começou a dizer, mas foi cortado quando Manato trouxe o dedo indicador aos lábios para indicar silêncio. De jeito nenhum. De todas as pessoas, Manato também. Sim, Manato também. Está realmente certo fazer isso? Haruhiro olhou interrogativamente para Manato, que lhe deu um aceno de cabeça em silêncio em resposta. Mogizo também, concordou. Haruhiro riu silenciosamente. Eles perderam. Parabéns, instintos animais, vocês ganharam. Nós cedemos nossos corpos para vocês. Honestamente, ele estava bastante curioso. E não era como se eles estivessem vendo algo. Isso não é realmente espiar. Certo. Aconteceu de existir uma janela acima deles de onde estava saindo luz e vapor, como se estivesse dizendo: por favor, venha aqui e olhe através de mim, mas era muito alta para qualquer um deles alcançar. Talvez se ele montar nos ombros de outra pessoa, seja alcançável, mas ele não tinha a intenção de fazer tal coisa. Não, de jeito nenhum. O simples pensamento nunca lhe ocorreu. Ele não podia fazer tal coisa. Não, não, não. Haruhiro e os outros amontoados na entrada da casa de banho colocaram os seus ouvidos na porta. Eles podiam ouvir vozes fracas. Concentre-se mais. Ele deve ser capaz de ouvir melhor. Sim, era isso. Agora podia ouvi-las claramente. Mesmo você sendo pequena. A voz de Yumi. Oh, o quê? Resposta de Chihiro. Acontece que eles são grandes, assim como eu pensava. O quê? Oh, o que é? Seus peitos. Eles são tão grandes e redondos, são adoráveis. Adoráveis. Se foi por acaso ou não, as palavras de Chihiro repetiu exatamente o que Haruhiro estava pensando. E, provavelmente, não apenas Haruhiro. Hanta, Mogizo, Manato, todos estavam provavelmente pensando a mesma coisa: grandes, redondos, adoráveis. Como exatamente eles se parecem? Ele não podia nem imaginar. Sim, adoráveis. Eu posso senti-los, só um pouco. Só que onde você está hoje? Uau!
Eu tinha a sensação de que iria ser realmente bom tocá-los, e realmente é. Espera, Nia. Nia, você soa como um gato, Chihiro. Yumi, por favor, não toque neles. Eles fazem boing boing, boing boing. Por favor, não. É constrangedor. Seria divertido se Yumi tivesse peitos saltitantes também. Mas os seios de Yumi são apenas isso. Eu acho que os seios de Yumi são demasiadamente bonitos. Não, isso não é verdade. Como os seios de Yumi são bonitos. Eles não são gordos como os meus, e eles ainda parecem fofos. Mas os seus não são gordos. Os de Yumi são flácidos. Eles são tão macios. Eu tenho certeza que eles são saborosos. Saborosos. Chihiro, não diga coisas estranhas como essa. Yumi não é comestível. Eu sei, isso foi apenas uma figura de linguagem. Mas talvez, apenas tente lamber um pouco. Aqui. Mas não há problema em tomar uma mordida grande também, talvez em torno deste local. Aqui, apenas uma pequena amostra. O que estava acontecendo? O que isso? Haruhiro afastou-se da entrada e sacudiu a cabeça. Isso não é bom. Nada bom. Não é bom. O que Yumi e Chihiro estão fazendo lá? O que está acontecendo? Sua imaginação estava correndo em todas as direções. É este tipo de conversa que meninas têm quando os rapazes não estão por perto. Ele não sabia. Quando Haruhiro olhou, Hanta, Manato e Mogizu também se afastaram da entrada. Foi simplesmente muito estimulante. Foi tudo um enigma. Envolto em um mistério, e tudo isso estava misturado dentro de sua cabeça. Haruhiro encontrou o olhar de Manato. Vamos voltar. Voltar para o nosso quarto, ele sinalizou. Mas Manato já estava olhando para outro lugar. Haruhiro seguiu seu olhar e viu Hanta olhando para o céu à noite. Não era isso. Não é o céu à noite que ele está olhando. Mas sim a janela da casa de banho. Hanta estava olhando para a janela da casa de banho com os olhos de um lobo faminto. Ele se levantou e se esticou para alcançar a janela. Mas não conseguiu. Ele olhou para o resto deles, seu rosto como de uma azura. Vocês não querem dar uma olhada? Está realmente tudo bem deixar essa chance escapar. Vocês podem dizer com toda certeza que não vão se arrepender depois. Bem. Haruhiro rangeu os dentes. Isso é. Eu poderia me arrepender, Manato disse francamente. Eu não posso dizer com certeza que eu não vou me arrepender. E também o que vai acontecer se nós não formos mais longe. Hanta juntou as sobrancelhas e franziu a testa. O que quer dizer com se nós não formos mais longe? Pense nisso. Mesmo agora, estamos todos muito animados. Vai ser pior se continuarmos assim. Se voltarmos para o nosso quarto insatisfeitos. Nós quatro rapazes. Eu não sei se vou ser capaz de me segurar. Mas se nós não pararmos aqui. Haruhiro estremeceu. Como esperado de Manato, ele realmente pensava sobre as coisas. Seria mais do que horrível se as coisas terminassem assim. Se parassem agora, todos eles podem simplesmente voltar cheios de boas lembranças gratificantes, ou algo parecido. Supostamente satisfeitos. Ou talvez não seja suficiente. Este é o momento crítico. Se eles atravessassem essa linha, não haveria como voltar atrás. Se fosse por Haruhiro, todos estariam voltando para o quarto. Ele já tinha meio que cruzado a linha. Se ele parasse aqui tudo bem. Mas ele queria evitar se lamentar no futuro. Vamos voltar. Haruhiro agarrou Hanta pelo braço, com a intenção de arrastá-lo de volta à força, se necessário. Mas ele nunca antecipou que a verdadeira ameaça viria de outra direção. Mogizu levantou-se devagar e moveu-se para a janela.
Então ele inclinou a parte superior do corpo e colocou as duas mãos contra a parede. Uma plataforma. Ele se transformou em uma plataforma. Ele olhou para cima em direção a Haruhiro e os outros e deu um polegar para cima. Não se preocupem comigo, todos, subam. Haruhiro olhou para Hanta, em seguida, voltou seu olhar para Minato. Ambos olharam para Mogizu como se ele tivesse sido atingido por um raio. Não é possível, pensou Haruhiro. Mas a determinação de Mogizu estava firme como pedra. Eles poderiam realmente rejeitar a sua oferta. Não, eles não podiam. Não é possível. Não há outra escolha. Haruhiro assinou para Minato. Quem vai primeiro? Haruhiro está bem em ir depois. Aquele que está, provavelmente, mais ansioso para ir primeiro é Hanta. Mas Hanta está chorando, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto e muco escorrendo pelo nariz. Sem se preocupar em limpar o rosto, ele deu um tapinha nas costas de Mogizu. Droga, Mogizu. Não me faça chorar assim. Oi! Disse Haruhiro. Em seguida, andou nas pontas dos pés para a janela para dar uma olhada. Minato, no entanto, foi mais rápido e cortou na frente de Haruhiro. Porque Yumi ouviu a voz de Hanta. Veio a voz de Yumi da casa de banho. Merda! Hanta fugiu e gritou em voz alta. Não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi Mogizu. É tudo culpa de Mogizu. Eu não vi ou ouvi qualquer coisa. Mogizu negou desajeitadamente com um grunhido alto. Então um grito, provavelmente de Shihoru, pode ser ouvido vindo da casa de banho. Hanta estúpido. Yumi chutou a parede do lado de dentro. Pervertido. Idiota. Babaca. Vá pro inferno e nunca mais volte.